Beleza, gente? Pessoal, a síndrome de Switch, ela representa, né, uma das nossas dermatoses neutrofílicas. Acredita-se que ela seja uma reação de hipersensibilidade, pessoal, porque ela frequentemente está associada aí com infecções, né, infecção de via aérea superior, por exemplo, né, ou com algumas doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, né, neoplasias hematológicas, medicações, granuloquina, enfim. Então, ela provavelmente essa reação de hipersensibilidade com uma hiperreatividade ali da resposta TH1, das interleucinas ali, de uma resposta TH1. Então, interleucina 1, né, interferon gama, o TNF, a interleucina 8, que é uma interleucina associada a essa quimiotaxia de neutrófilos, tá? Tem algumas manifestações clínicas da síndrome de Switch, elas predominam em áreas fotoexpostas, então a radiação, né, ultravioleta ali, funcionando como fenômeno de Kevner também, ele tem aí uma participação na sua fisiopatologia, tá? Ela é mais frequente em mulheres, numa relação ali de 3 para 1, né, principalmente o início dos sintomas ali na terceira, quarta e quinta década, tá, gente? Né? Quando associado a malignidade, essa relação ela já não existe, né? Então a frequência de acometimento de homens e mulheres é a mesma quando associado à malignidade, tá? Algumas predominâncias de incidência da síndrome de Switch, por exemplo, né? Metade dos casos foram relatados dos pacientes japoneses que tem essa associação maior aí ao HLA-B-W54. Então, provavelmente é uma participação, né, da predisposição genética para a síndrome de Switch. Gente, tá? Em relação ao quadro clínico, ele é bem característico, né, gente? Então, essa placa formada por pápulas agrupadas, mamelonadas, né, num aspecto de pseudovesiculação, né? Na histologia, a gente encontra um edema da derma importante. Então, ele parece um monte de pseudovesículas agrupadas, mamelonadas, num aspecto de placas dolorosas, entre nos nódulos dolorosos, a síndrome de Switch, principalmente aqui, né, na região cervical, né, na região da face, no tronco e nas regiões extensoras dos braços, tá? Mais ou menos são as principais localizações ali da síndrome de Switch. Tem essa aparência eritematoviolada também, né? Esse aspecto de pseudovesículas, certo, gente? Ela pode ter algumas variantes mais diferentes, né? Necróticas, bolhosas. Então, essas variantes bolhosas, ulceradas, está mais associada à malignidade hematológica. Então, viu ali embaixo que eu deixei uma traduçãozinha ali, né, desse MH. Acho interessante porque várias parâmetros, características clínicas, laboratoriais, né, da síndrome de Switch pode sugerir uma maior chance de associação com malignidade hematológica. Então, acho importante a gente memorizar isso daí. Então, lesões bolhosas, ulceradas, mais associadas à malignidade hematológica. Tá? Ele pode ter esse padrão de fotodistribuição, como a gente já falou, né? E ele tem esse padrão de acometimento assimétrico. Então, essas placas, né, elas podem acometer mais de um lado do que do outro, tá? A febre, pessoal, é o sintoma mais comum. Normalmente ela precede os sintomas, ela pode vir concomitante, normalmente é uma febre alta, né? Mas ela pode estar ausente também, tá? Como é que chama a síndrome de Switch, gente? Dermatose neutrofílica febril aguda. Então a gente sabe que a neutrofílica está associada à febre, né? Depois a gente vê lá nos critérios e surgimento agudo de lesões típicas, tá? Ela, na involução dela, não evolui com cicatrizes, lembra, né? Ela é um infiltrado mais superficial, diferente do epidermo gangrenoso. O epidermo gangrenoso faz aquela cicatriz cribriforme, né? Então, quando a síndrome de Switch evolui, não evolui com cicatriz. Alguns casos associados à patergia, né? Não é critério da síndrome de Switch, mas assim como a doença de BC, né? O epidermo gangrenoso também, a síndrome de Switch pode ter patergia. As mucosas orais são acometidas na forma de ulcerações aftoides, né? Essas lesões, principalmente também nos pacientes com síndrome de Switch associada à malignidade hematológica, isso é importante também de memorizar, né? E as manifestações extracutâneas, lembrar que a síndrome de Switch é uma dermatose neutrofílica também sistêmica, que pode acometer qualquer órgão, tá, gente? Então, associação ali com artrite, artralgia, né, em 30, 50, 60% dos pacientes, tá? Na forma de um acometimento assimétrico, óligo ou poliarticular das extremidades superiores ou inferiores. Então, acometimento de artrite também, tá, gente, né? E numa grande porcentagem dos pacientes, tá? Acometimento pulmonar, por exemplo, com sintomatologia de dispneia, de tosse seca, nesses pacientes também mais associados à malignidade hematológica, né?
convulsões, cefaleia, alteração comportamental, né, acometimento neurológico, acometimento ocular, também ela pode ser a manifestação inicial da síndrome de Switch, tá? É interessante que quando está associado a medicamento ou a malignidade, né, ela tem uma incidência menor, tá, do acometimento ocular. Então, o acometimento ocular menos pode ser a manifestação inicial, né, e ela é menos associada quando está associado a síndrome de Switch associada a malignidade ou a medicamento, tá? Cometimento cardíaco, hepático, renal, ósseo, enfim, né, todos esses sistemas a gente acaba investigando, né, do paciente com síndrome de Switch quando ele tem algum sintoma específico, tá? Algumas variantes importantes, gente, a dermatose neutrofílica febril aguda são lesões formando placas bolhosas, vesicobolhosas, ulceradas, muito semelhantes ao pioderma gangrenoso, né, nas extremidades, no dorso das mãos, com as características de síndrome de Switch, associado a astenia, febre, né, a sintomas sistêmicos e uma rápida resposta ali à corticoterapia, né? Essa é a dermatose neutrofílica do dorso das mãos, tá? Pode estar associado aqui na região palmar também, né? Existem relatos até na região plantar também, tá? Dermatose neutrofílica do dorso das mãos. A dermatose neutrofílica subcutânea é um subtipo que ele vai simular ali um eritema nodoso, né, com nódulos eritematosos nas extremidades e descrito principalmente na fase aguda da síndrome de Switch. Essa síndrome de Switch associada ao linfedema, ele é bem raro, né, principalmente associado a linfedema de mastectomia, mas pode ser linfedema de membro inferior também. É um linfedema de um prognóstico melhor, porque são lesões no local do linfedema, né, e menos associado ali a uma sintomatologia sistêmica, tá? Então, esses sintomas mais leves, né, mais responsivo ali aos tratamentos, então é um síndrome de Switch associado ao linfedema. Variantes celulite símile, celulite-like, de placas eritematosas, eritemato-bolhosas disseminadas também descritas, variantes necrosantes também, né, com necroses de partes moles, e quando a gente faz ali a cultura ali, né, apesar de ser um infiltrador neutrofílico importante, não é isolado nenhum agente infeccioso, tá? Então tem algumas fotinhas ali, tá vendo? De uma forma bolhosa, de uma dermatose neutrofílica do dorso das mãos, né? Da dermatose neutrofílica subcutânea, né? Principalmente na fase aguda, né? A dermatose neutrofílica associada parecendo uma celulite, tá? Então algumas variações ali da síndrome de Switch clínica, tá? A síndrome de Switch também em crianças é raro, gente, 5 ou 8% dos casos estão associados a síndrome de Switch em crianças e também associadas a trigger, alguns desencadeantes também, e ali, né, mais de acordo com a epidemiologia, então vacinação, etiologia viral, tá vendo? Imunodeficiências primárias, né, lúpus neonatal, vasculite, enfim, né, várias doenças ali que também é associado ali à síndrome de Switch de criança. Tem essa característica, gente, da síndrome de Switch, né, quando acomete crianças maiores de 3 anos de idade, ela pode estar mais associada à malignidade hematológica, né? E nesses casos não tem diferença entre acometimento de meninos e meninas, tá? Então, assim, meio que do adulto, né? Quanto mais, vamos pensar assim no adulto, quanto mais a idade passa, mais associada à malignidade hematológica, e quando associada à malignidade não tem diferença de gênero, né? E a síndrome de Switch em menores de 3 anos de idade não está associada à malignidade hematológica, e ele é muito mais prevalente no sexo masculino, né, nesses pacientes com menos de 3 anos de idade. Normalmente a síndrome de Switch de criança tem padrões atípicos, as lesões atípicas, né, as lesões maiores, algumas lesões estão diferentes do que a gente está acostumado, tá? Mas as manifestações extracutâneas ali para esses pacientes de síndrome de Switch são raras, ou seja, o prognóstico para esses pacientes é bom. O que pode acontecer, gente, né, em crianças, é essa associação de Kutzlacha que vem depois da síndrome de Switch. Como é que chama isso daí? Né? Uma Kutzlacha adquirida de uma dermatose neutrofílica. É a síndrome de Marshall, tá? Que pode acontecer em 30% dos casos aí, tá? Então, tá vendo? Eu lembro da marcha ursa, né? Então, ali é um desenho de uma marcha ali com uma Kutzlacha, é uma dermatose neutrofílica seguida ali de uma Kutzlacha adquirida, tá? Então, mas pode ter essas sequências, e o tratamento ali para esses pacientes, né, pediátricos é semelhante da síndrome de Switch clássica, que a gente vai ver mais para frente.